nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao teu coração através dessa live. Livro de Marcos, capítulo 10 e o verso 46 e o 47, que nos diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. O texto que fizemos apreço através dessa live, ele vai contar para nós uma história de fé, perseverança, milagre e transformação de vida. Eu já quero começar essa ministração tematizando com a seguinte temática: não deixe a oportunidade escapar. Eu vou repetir para ficar cravado na tábua do seu coração. Não deixe a oportunidade escapar. O Novo Testamento, ele é descrito por alguns livros, sendo os 4 primeiros livros chamados dos evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E por que evangelho sinóticos, irmão Paulo? Porque certa feita um homem, analisando os 4 evangelhos, chegou a uma conclusão: que os 4 haviam-se algumas semelhanças. O único livro que se difere desses outros é o livro de João, pois nele há algumas específicas passagens a qual encontraremos apenas lá, e não nos outros evangelhos. Mas, fazendo um aparato geral destes 4 livros, nós chegaremos à conclusão que os autores, cada um deles, falaram de uma mesma história, mas com a sua visão. E uma dessas histórias é esta que nós iremos ministrar hoje. A Bíblia nos fala no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46 adiante, acerca de um homem por nome Bartimeu. A Bíblia, ela não nos dá muitos relatos, muitas informações acerca da vida e de como este homem ele perdera a sua visão. Estudiosos vão chegar a uma conclusão de que Bartimeu ele perde a sua visão como uma forma de punição do exército daquela época para seu pai. Então, segundo estes historiadores, Bartimeu ele perde a sua visão como um castigo imposto pelo exército daquela época a seu pai. E a Bíblia nos conta que Jesus ele ia passando por Jericó,
juntamente com seus discípulos e uma grande multidão. E estava ali este homem, Bartimeu, filho de Timeu, assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ele percebe que havia ali um alvoroço diferente, pois Jesus ele está passando por aquela localidade. E aonde Jesus passa, há algo diferente. Aonde Jesus está, há uma movimentação diferente. Então aquele homem, ele busca saber o que é que estava acontecendo. Ele não podia ver, mas pelo barulho, ele conjecturou em si que algo estava de diferente acontecendo. Então ele descobre que por ali está passando Jesus. E creio eu, sabendo dos seus feitos, Bartimeu, ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E isso aqui é muito lindo, pois nós começamos a entender algumas preciosas lições. Primeira delas, Bartimeu, ele se põe a clamar quando ele passa a saber que ali está passando Jesus. Ele se põe a clamar. Mas aquele homem, ele não tinha a visão para ver, mas ele tinha a boca para gritar. Então, ele usa aquilo que ele tem para que chame a atenção de Jesus e Jesus possa dar a ele aquilo que ele precisa. Oh, glória! E aqui eu aprendo algo muito importante. Talvez você está esperando Jesus lhe entregar algo, mas está calado. Mas Cristo, ele te trouxe aqui, através desse vídeo, para liberar esta pérola ao teu coração. Use aquilo que você tem, pois quando você usa aquilo que você tem, eu lhe entrego aquilo que você precisa. Glória ao nome de Jesus. Bartimeu, ele tinha a sua voz. Ele poderia ficar prostrado. Ele poderia não aproveitar, mas ele usou aquilo que ele tinha para que o céu liberasse aquilo que ele precisa. Isso aqui é muito forte porque eu aprendo algo lindo. Pega essa. Enquanto você ficar prostrado à beira do caminho, reclamando e não usando aquilo que você tem, o céu não vai lhe entregar aquilo que você precisa. Mas, irmão Paulo, eu preciso de tal coisa. Use aquilo que você tem hoje, para que o céu ele reaja ao teu favor. Ele entregue aquilo que você precisa. Mas, Paulo, eu não tenho uma voz bonita. Use a voz que você tem. Mas, Paulo, eu não sei hermenêutica, homilética, eu não tenho teologia. Abra a tua boca, pois quando você abre a tua boca, Deus, ele entrega os dons que você necessita. Oh, glória!
E o texto prossegue dizendo que este homem, ao ver que era Jesus que estava passando por ali, ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Isso aqui é muito lindo, porque Bartimeu, conjecturando eu, ele passou parte da sua vida ouvindo que ele não tinha mais jeito. Ele ouviu parte da sua vida que ele morreria cego. Mas quando a oportunidade se apresentou perante ele, ele não deixou que coisas passadas o impedisse de agarrar a oportunidade. Oh, glória! Isso aqui é muito forte. E quantas vezes muitos de nós estamos agarrados no passado, presos em traumas passados, e oportunidades elas se apresentam em nossa porta e nós não a agarramos, deixamos a oportunidade passar. Mas essa noite Deus, ele me traz aqui para liberar esta palavra ao teu coração. Não permita que as oportunidades de Deus escapem da sua vida. Bartimeu, se ele ficasse preso em seu passado, ele nunca viveria um grande futuro que Deus tinha para ele. Para Bartimeu alcançar a sua cura, foi-lhe necessário desprender-se do seu passado, pois, conjecturando eu, este homem vivia mendigando. A Bíblia nos conta que ele vivia mendigando pelas ruas de Jericó. E conjecturando eu, certamente ele ouvindo de algumas pessoas: você não tem mais jeito, a sua vida acaba dessa forma. Mas quando a oportunidade ela se apresentou para Bartimeu, ele não deixou que as palavras negativas, que os pensamentos negativos, que os inimigos da reconstrução o impedisse de ele prosseguir avante. E a Bíblia, ela nos exorta para que nós esquecemos o passado e prosseguimos avante, rumo à carreira a qual Deus ele tem projetado para nós. E falando de passado, eu não posso me esquecer da mulher de Ló. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis que Deus ele iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E diz para Ló, sua mulher e seus filhos: vá embora, mas não olhe para trás. E a mulher de Ló, ela olha para trás e se converte em uma estátua de sal. Porque todas as vezes que nós olhamos para o passado, nós estamos presos ao passado, nós não conseguimos alcançar um futuro de glória que Deus tem para a minha e para a tua vida. A mulher de Ló, ela olhou para o passado e se converteu em uma estátua de sal. Ela olhou para o passado, pois ela estava com as suas raízes baseadas no seu passado. Ela estava indo embora, mas o seu coração ainda estava dentro de Sodoma e Gomorra. E ela se converteu em uma estátua de sal. A mensagem que Deus ele quer liberar esta noite, através desta live, para corações aqui, é esta: é hora de se desprender do teu passado. Não é mais tempo de ficar
olhando para traumas antigos. Essa noite, Deus, ele libera uma restauração de alma, uma restauração de cura no seu interior, para que os traumas passados, eles fiquem para trás e você possa viver algo novo daqui para frente. Bartimeu, ele entendeu que se ele ficasse preso no passado, em palavras a quais haviam sido, conjecturando eu, projetadas para ele, ele nunca viveria aquilo que Deus tinha projetado para ele. Oh, glória! Então ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai dizer que a multidão que ali estava o repreendeu, mandando que ele se calasse. Mas a Bíblia diz que quanto maior era a voz da multidão, maior ainda era a voz de Bartimeu com o grito. Isso aqui é muito lindo, porque a multidão queria paralisar o clamor daquele homem. Mas quanto mais a multidão queria paralisá-lo, maior era a intensidade que ele clamava. É Jesus dizendo para alguém aqui através dessa live, deste vídeo: a multidão tenta te paralisar, mas quanto maior for o grito da multidão, ainda maior tem que ser o seu clamor, pois a multidão, ela não tem poder de paralisar a voz de um adorador. A multidão mandou que ele se calasse, e quanto maior era a voz da multidão, maior era o grito de Bartimeu, como se Bartimeu estivesse mostrando para a multidão: você não vai cessar o meu grito. Em meio às multidões que se apresentam na sua vida, rompa as barreiras, pois quando você rompe as barreiras dos opositores, Deus, ele tem milagre sobre a tua vida. Bora para a Bíblia? Você está lembrado no livro de Marcos? A Bíblia conta acerca de uma mulher que durante 12 anos ela padeceu com um fluxo interminável de sangue, gastou tudo que tinha com vários médicos, mas nada disso foi o suficiente para que ela pudesse ter a sua fluxo sanado. Mas um dia ela aproveitou a oportunidade que foi Jesus passando e tocou na orla de seu manto. Ela não ligou para a multidão, ela rompeu a multidão e venceu e alcançou o seu milagre. A Bíblia também conta no livro de Lucas acerca de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem muito poderoso. E Zaqueu, vendo que Jesus estava passando, ele queria ouvir. Mas por conta de Zaqueu ser de pequena estatura, ele sobe em cima de uma árvore, apenas para ver Jesus. A multidão não parou Zaqueu. A multidão não parou Bartimeu. A multidão não parou a mulher do fluxo de sangue. Deixa eu liberar esta palavra profética ao teu coração. As multidões que se apresentam em sua vida, ela não tem poder de paralisar os teus sonhos. A multidão que se apresenta em sua vida,
elas não têm poder de paralisar os teus projetos. As multidões que se apresentam em sua vida, elas não têm poder de paralisar o teu ministério. As multidões que se apresentam em suas vidas, elas não têm poder de paralisar a tua chamada. Se levantaram contra José, seus irmãos se levantaram contra ele, mas os seus irmãos não tiveram poder para paralisar os sonhos que Deus outrora havia projetado para o menino sonhador. Os irmãos de Davi não tinham ele como alguém valoroso, mas eles não conseguiram impedir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu não sei se alguém está pegando esta palavra profética, mas Deus me permite liberar isto para te dizer: aqueles que tentam tramar contra você não prosperarão, porque toda ferramenta preparada contra o servo e a serva do Senhor não prosperará. Bartimeu, ele se põe a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dos opositores se levantou. Nós precisamos entender, enquanto Bartimeu estava quieto, mendigando, estava tudo tranquilo. Mas quando Bartimeu, ele toma uma posição, ele toma uma atitude para que o seu milagre aconteça, a multidão dos opositores, elas se apresentam. Oh, glória! Isso aqui é muito forte. Nós precisamos entender que entre o nosso milagre e o processo existe algo que irá se levantar. A multidão dos opositores, mas a multidão dos opositores, elas não foram páreo para o clamor da multidão. As multidões que se apresentam sobre a tua vida, elas não serão páreo para o clamor de um servo. Glória a Deus. E o texto prossegue dizendo que Bartimeu, ele clama ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele para a sua caminhada e diz: vão chamar aquele homem. E a multidão falou: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E o texto vai dizer que Bartimeu, sem hesitar, lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. A morte não parou Jesus. As enfermidades não pararam Jesus. Doença nenhuma parou Jesus. O túmulo não parou Jesus. Satanás não parou Jesus. Mas, para responder um clamor, Jesus ele para a sua caminhada. A eficácia do clamor. A morte não teve poder para parar Jesus. O diabo não teve poder de parar Jesus. As enfermidades não tiveram poder de parar Jesus. O sepulcro não teve poder de parar Jesus. O túmulo não teve poder de parar Jesus. Mas Jesus, ele para a sua caminhada apenas para ouvir o clamor de uma alma. Oh, glória! O Deus
que responde clamor, pois em Jeremias 33, verso 3, a Bíblia nos relata que clamas a mim e responder-te-ei, e anunciareis coisas grandes e firmes que não sabes. Clamas a mim e responder-te-ei. Eu não sei se tem alguém entendendo esta palavra essa noite, mas Deus é o Deus que responde clamor. Eu não sei qual é a sua situação, mas o Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele está essa noite respondendo oração de crente. Só você que crê nessa palavra, digite aí um amém, um glória a Deus. E a Bíblia, ela prossegue dizendo que mandaram que chamassem o cego, a mesma multidão dos opositores que outrora mandou que ele se calasse. Agora fala para o cego, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Isso aqui é muito lindo, porque a mesma multidão que tentou cessar o clamor de Bartimeu foi a mesma que teve que ver o milagre acontecendo sobre a sua vida. Oh glória! Isso não é um Deus de vingança, mas sim um Deus de surpresa, um Deus que muda cenário. E eu preciso liberar esta palavra profética sobre a tua vida. Pessoas que lançaram palavras de derrota sobre a tua vida terão que ver, sentar à mesa e ver o milagre sendo feito sobre a tua vida. Terão que enxergar os seus objetivos sendo concluído em tua história. Terão que ouvir o seu testemunho de vitória, porque Deus, ele é o Deus que muda cenário. Ele mudou o cenário de Bartimeu, ele mudou o cenário de Ana, ele mudou o cenário da filha de Jairo, ele mudou o cenário da mulher do fluxo de sangue, ele mudou o cenário de Jabes, pois o texto vai dizer que Jabes significa filho da dor. Então, o prognóstico correto seria este homem viver amargurado, este homem viver prostrado, fracassado. Mas a Bíblia vai dizer que Deus deu uma reviravolta na vida de Jabes e todos tiveram que ver o grande feito a qual Deus fez na vida daquele homem. Oh glória! Eu não sei se você está entendendo isso, mas aqueles que projetaram a sua morte vão ter que ver a reviravolta que Deus fará em sua vida. Aqueles que projetaram o seu fracasso terão que ver o milagre, o testemunho sendo contado sobre a tua vida. Oh glória! Mande que os chamassem. Eles chamaram. Tem de bom ânimo. O mestre te chama. E Bartimeu, sem hesitar, ele levanta e lança de si a sua capa e foi ter com Jesus. Aqui dói um pouco, mas cura. Aqui dói um pouco, mas sara. Aqui dói um pouco, mas liberta. Aqui dói um pouco, mas transforma. Bartimeu, ele tinha consigo uma capa. E o que é essa capa, irmão Paulo? Esta capa era a liberação do governo daquela época para que Bartimeu estivesse apto para pedir esmolas, estivesse apto para andar entre as ruas mendigando,
conjecturando, esta capa ela era uma liberação do governo para que Bartimeu pudesse pedir esmola. E agora a Bíblia diz que quando a multidão falou, tem de bom ânimo, levanta-te que o mestre te chama. Sem hesitar, Bartimeu lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Oh, glória! É Bartimeu nos mostrando que a capa representa tudo aquilo que faz, que fala, que projeta o seu passado. E daquele dia em diante ele viveria algo novo. E não tem como você viver algo novo, você projetar algo novo, vivendo com roupas velhas, vivendo com bagagem velha. Jesus, ele tem uma transformação de vida, mas para isso é necessário você lançar de si a capa que representa o seu passado. É necessário lançar a capa da mentira, a capa da fofoca, a capa do disse-me-disse, a capa da inveja, a capa da luxúria, a capa do orgulho. É necessário você lançar de si todas as capas que te impedem de viver aquilo que Deus tem projetado para o seu futuro. Bartimeu, assim que foi chamado, ele sem hesitar, ele se levanta, tomou posição, tomou posicionamento e lançou de si a sua capa, mostrando e ensinando para cada um de nós que a partir daquele dia ele viveria algo novo e a capa não iria juntamente com ele. Ei, pega essa palavra do Senhor para a tua vida. Para viver algo novo é necessário lançar de si as capas, é necessário lançar de si ciclos, é necessário lançar de si algumas mesas, é necessário lançar de si tudo aquilo que não faz sentido para aonde Deus ele está te levando. Glória a Deus. E ele lança de si a sua capa e foi ter com Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E o cego diz: mestre, que eu retorne com a minha visão. Essa pergunta de Jesus, aos olhos humanos, ela pode parecer um pouco contraditória, pois este homem sendo cego, aos olhos humanos, aquilo que ele mais queria era a sua visão restaurada. Mas Jesus faz questão de perguntar para ele porque Deus queria saber a intenção do seu coração. Muitas das vezes nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque Jesus é mau? Não. Porque nós não sabemos como e por que pedir. Estamos pedindo, mas não temos um objetivo definido. E se caso Bartimeu falasse para Jesus que ele não queria a sua visão restaurada, Deus ele não restauraria. Porque antes de realizar um milagre, Deus ele sempre vai querer entender a intenção do seu coração. Bora para a Bíblia? Livro de João, capítulo de número 5. A Bíblia nos conta acerca de um paralítico que há 38 anos ele estava ali, naquela cama, esperando que a água fosse movimentada. Porque quando a água é movimentada pelo anjo que descia, o primeiro que ali se descia
era curado de qualquer enfermidade. E chegando Jesus, e sabendo que aquele homem estava ali há muito tempo, pergunta para ele: queres ser curado? Mas aquele homem tenta explicar o porquê dele estar ali. E a pergunta que Jesus fez para este homem e para Bartimeu, elas se conectam. Porque aos olhos humanos estavam explícitos aquilo que aqueles homens precisavam, mas Jesus, ele pergunta para saber aquilo que aqueles homens queriam, porque Deus não vai realizar um milagre sem antes saber a intenção do seu coração. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu tenha visão. E o texto vai dizer: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oh glória! Vai, a tua fé te salvou. Este homem, ele começa a sua história tendo em seu coração um projeto de cura. Mas este homem, por intermédio da sua fé, ele tem o maior milagre que o ser humano pode receber: o direito da salvação. Porque em Hebreus a Bíblia vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Bartimeu, ele não simplesmente teve a sua visão restaurada, mas Bartimeu também, ele teve o maior milagre que eu e você podemos receber, por intermédio da fé. Por intermédio da fé, nós recebemos o milagre da salvação. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A Bíblia começa dizendo, no livro de Marcos, capítulo 10, 46 adiante, que este homem estava à beira do caminho mendigando. Mas ele termina a sua história após o encontro com Jesus pelo caminho e seguindo a Jesus. Porque todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus passa a estar no caminho. Porque a Bíblia diz no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus passa a andar com ele no caminho. Bartimeu, ele começa a sua história à beira do caminho, mas ele clamou, não perdeu a oportunidade. Ele insistiu até ao ponto de Jesus ouvir e responder. E agora este homem se encontrou com Jesus e não está mais à beira do caminho, mas está no caminho, seguindo a Jesus. Eu quero terminar esta ministração deixando esta palavra ao teu coração. Eu não sei como se encontra a sua vida. Eu não sei como se encontra a sua história. Talvez você está como Bartimeu, à beira do caminho, mendigando, sem esperança que a vida possa melhorar. Mas essa noite, Jesus
ele está passando. Não perca a oportunidade. Agarre ela, pois quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você passa a estar no caminho, pois ele é o próprio